Nesse vídeo, nós vamos refletir no capítulo 16 de Apocalipse, que fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, existe uma relação entre as 7 trombetas e as 7 taças de Apocalipse. As duas falam do julgamento de Deus contra Israel do século I. Porém, as taças da ira são mais intensas do que as trombetas, e elas têm uma abrangência de juízo que é um pouco maior. Mas, de qualquer forma, você não pode esquecer que tanto as trombetas quanto as taças estão relacionadas ao período histórico que vai do ano 67 até o ano 70 depois de Cristo, durante a Guerra Judaico-Romana. Aqui no capítulo 16 de Apocalipse, as pragas são o cumprimento das maldições de Deus proferidas lá em Deuteronômio 28, versículo 60. Veja: fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. O primeiro anjo derramou a taça da ira sobre a terra, e quando ele fez isso, úlceras malignas e perniciosas atingiram aqueles que tinham a marca da besta e que eram adoradores da imagem dela. Essa cena, irmãos, é uma referência às pragas do Egito, especificamente aquelas pragas que causaram úlceras e feridas nos egípcios. Essa é uma forma de Deus punir Israel por causa da desobediência e da apostasia. Então, João utiliza imagens das pragas do Egito para ilustrar a gravidade e a severidade do castigo contra Israel. O segundo anjo derramou a taça da ira sobre o mar, e quando ele fez isso, o mar se transformou em sangue e morreu todo ser vivo que habitava no mar. Mais uma vez, irmãos, essa praga reflete a primeira praga que caiu contra o Egito. Em Apocalipse, a palavra mar simboliza povos e nações, mas esse não é o caso aqui. Nessa passagem, a palavra mar se refere realmente às águas do mar, e há 2 motivos que apoiam essa interpretação. Primeiro motivo: a próxima praga que vem na sequência dessa afeta os rios e as fontes de água, e isso não simboliza pessoas. E o segundo motivo é que essas pragas aqui são direcionadas contra a terra de Israel, e não contra as nações de uma forma geral. Além desses 2 fatores, nós temos também um argumento histórico. O historiador judeu Flávio Josefo, na sua obra chamada Antiguidades Judaicas, ele fala de uma batalha naval que aconteceu no lago de Genezaré. E ele diz que depois da batalha, as águas ficaram repletas de corpos e de sangue, causando assim um cheiro insuportável que não dava para aguentar. Então, esse relato histórico de Josefo também apoia essa ideia de que a palavra mar, nesse caso aqui, se refere às águas de verdade, e não às nações e aos povos. O terceiro anjo derramou a taça da ira de Deus nos rios e nas fontes de águas. E o resultado é que essas águas também se tornaram em sangue, igual na outra taça, na taça anterior que nós vimos. O que acontece aqui na terceira taça é justamente a continuação do que aconteceu na segunda taça. Nesse juízo, até as fontes de água doce foram contaminadas pelos corpos e pelo sangue que foi derramado na guerra. Em seguida, o texto diz que o anjo das águas louva a justiça de Deus, dizendo que essa transformação da água em sangue é uma forma de retaliação pela morte dos santos e dos profetas de Deus. Colocando em outras palavras, os inimigos que mataram esses justos estão agora recebendo sangue para beber, o que significa que eles estão enfrentando um castigo que é proporcional e correspondente às atitudes que eles praticaram. O quarto anjo derramou a taça da ira sobre o sol, e por isso os homens foram queimados por causa do intenso calor do sol. Mas ao invés de se arrependerem, eles começaram a blasfemar o nome de Deus. Esse juízo aqui, irmãos, reflete mais uma vez a praga que caiu sobre o Egito no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 23, Moisés estende o bordão em direção ao céu e fogo desce sobre a terra junto com chuvas de pedra. Então olha só que interessante essa informação que eu vou te trazer. No livro dos Salmos e também no livro do profeta Isaías, o Senhor se revela como a sombra que protege o seu povo do calor do sol. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mas aqui em Apocalipse, essa bênção é revertida.
Deus não vai mais proteger Israel do calor intenso do sol, mas pelo contrário, o povo vai ser queimado pelo sol. Eles não serão protegidos da calamidade. O quinto anjo derramou a taça da ira sobre o trono da besta. Por isso o reino da besta se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que eles sentiam. O trono da besta aqui representa o poder e a autoridade do governo da besta. Quando o texto diz que o reino da besta se tornou em trevas, isso significa que o poder desse governo está sendo destruído. Essa é uma metáfora semelhante àquilo que aconteceu com o Egito no Antigo Testamento, quando Deus enviou uma densa escuridão sobre o Egito como um sinal de julgamento. A cidade de Jerusalém, lá do século I, foi destruída e incendiada pelos romanos. E a fumaça do incêndio que cobriu toda a cidade provocou uma escuridão impressionante. E só deixando claro, irmãos, que o juízo de Deus abateu não somente os judeus do século I e a nação de Israel, mas também os próprios romanos que invadiram a Cidade Santa. O fato de Deus ter usado os romanos para derramar o seu juízo sobre a nação de Israel não significa que os romanos foram isentados do juízo e da calamidade de Deus. Eles também foram punidos com justiça pelo Senhor. O sexto anjo derramou a taça da ira sobre o rio Eufrates, e como resultado, o rio secou, e ali um caminho foi formado para a chegada dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Em seguida, João vê 3 espíritos malignos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E esses 3 espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a grande batalha do Armagedon. O secamento do rio Eufrates significa que o caminho para invadir Jerusalém seria facilitado, e por isso os inimigos de Israel não teriam nenhuma dificuldade e nenhum obstáculo para invadir a Cidade Santa e acabar com os judeus. Em relação aos 3 espíritos malignos, eles representam as forças demoníacas das trevas que enganam e reúnem os governantes de outras nações da época para lutarem contra Jerusalém. Essa reunião entre eles provocou a Guerra Judaico-Romana, que resultou na destruição de Jerusalém e na queda do sistema religioso judaico. E por fim, o sétimo anjo derramou a taça da ira sobre o ar, e de repente saiu uma voz do santuário dizendo: feito está. Em seguida, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar a ela o cálice do vinho do furor da sua ira. Depois disso, João diz que as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E do céu desabou uma terrível chuva de granizo, com pedras pesando mais ou menos 45 quilos. E mesmo diante disso, irmãos, as pessoas blasfemaram ainda mais contra Deus. Primeiramente, é importante deixar claro que o texto não está dizendo que vai acontecer uma mudança geofísica literal na estrutura do planeta. Essa é uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma linguagem de exagero para enfatizar e destacar a gravidade do juízo. Durante a Guerra Judaico-Romana, a cidade de Jerusalém foi dividida em 3 facções que lutavam entre si. Essa divisão interna acabou enfraquecendo e prejudicando a cidade, e o resultado disso foi a destruição total da cidade de Jerusalém. Aliás, isso foi mencionado, por exemplo, por Josefo e Tácito, que foram 2 historiadores importantes do passado. Eles mostram que essa divisão interna que aconteceu, essa falta de unidade, foi um dos fatores que contribuíram para a queda de Jerusalém. Então é isso que significa dizer que a cidade foi dividida em 3 partes. E para finalizar a nossa reflexão, não é correto pensar que houve uma chuva literal de pedras pesando 45 quilos. Essa é uma referência simbólica que João utiliza aqui para falar das catapultas romanas, que era uma arma utilizada pelo exército romano. Quando essa pedra, pesando aproximadamente 45 quilos, atingia o território inimigo, o estrago era simplesmente absurdo. O próprio Josefo, historiador já mencionado aqui, ele fala em uma das suas obras sobre essas catapultas romanas, veja. As menores dessas pedras pesavam pelo menos 1 talento. Seu alcance era de 2 estádios e ainda mais. E sua força era tão grande que depois de ter derribado os que estavam nas primeiras filas,
matava ainda outros atrás deles. Portanto, meu irmão, as 7 taças da ira de Deus nos mostra a gravidade do juízo do Senhor e a consequência da desobediência a Ele. O pecado e a desobediência têm consequências severas em nossa vida, mas o arrependimento genuíno é essencial para evitar o juízo de Deus. Se você gostou dessa reflexão, eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Aqui no canal você encontra teologia e escatologia em um só lugar.